Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Nesse feriadinho delícia. Como é que estão aí vocês? Mari Matos, bom dia. Marinalva, bom dia. Vládia. Fernando, bom dia, Fernanda. Vamos falar hoje, né, gente, sobre autoconfiança. Alimentar um pouquinho esse sentimento que a gente não nasce sabendo ter, mas que é extremamente importante para a gente dar conta de fazer qualquer coisa que a gente precisa. Então, sejam bem-vindas à 9ª live de aquecimento da Jornada da Mulher Confiante. Se você ainda não sabe o que é a Jornada da Mulher Confiante, é um evento gratuito e online que vai acontecer nos dias 16, 18 e 20 de outubro para trabalhar exatamente essa autoconfiança. Nessa jornada eu vou mostrar o passo a passo para vocês despertarem a mulher confiante e decidida que existe dentro de cada uma e que está aí dentro. Essa autoconfiança sempre existe em nós, mas muitas vezes não sabemos como acessar, né, esse lugar, esse espaço, esse sentimento tão potente que nos leva adiante. Então, para todo mundo que está chegando nesse feriadinho, para bater um papo comigo, sejam todas bem-vindas. E essas lives de aquecimento são como um aquecimento de tambor para a jornada que vai começar logo, logo, trazendo um convite de expansão da consciência, como uma preparação mesmo para o que vai acontecer dentro da jornada. E se você ainda não fez sua inscrição, o link de acesso está aqui na bio, gente. É super fácil. Basta clicar no link, preencher alguns dados super rapidinho e se inscrever. Só isso, não precisa pagar nada e você vai receber. Você ativa as notificações para receber todas as informações. É muito importante entrar no grupo do WhatsApp, porque lá nesse grupo as informações serão distribuídas, né? Serão entregues para vocês com um pouquinho de antecedência, lembretes e as informações e conteúdos que foram preparados e ainda estão sendo preparados para essa jornada. Vocês receberão esse acesso automaticamente. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta há 10 anos, criadora do método TIP, que significa Tesouro Interno de Potencialidades, porque eu acredito de verdade que tudo já tem dentro da gente. Todas as respostas estão em nós. Isso eu aprendi com meu mestre Cláudio Naranjo. Ele sempre dizia isso pra gente, mas que muitas vezes a gente não sabe onde encontrar, como buscar. Bom dia, Angélica, que está aí acompanhando. Ela, Mari Matos, tem algumas pessoas aqui acompanhando todos os dias de live. Então sejam muito bem-vindas. É muito bom estar aqui com vocês nesse feriadinho, batendo esse papo que eu acho extremamente importante para a nossa vida, né? E o tema de hoje, deixa eu até anotar aqui, ó, para quem entrar daqui a pouco também ficar ciente, é: confie em você e tenha uma vida mais leve. E muito obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo. Eu nunca lembro de pedir, mas vocês são generosas e lembram de clicar. Isso me ajuda a divulgar a live para mais pessoas, né? O que eu quero dizer quando eu falo confie em você e tenha uma vida mais leve? Porque a maneira como a gente lida com os acontecimentos da vida, ela faz toda a diferença, né? Se você não tem confiança, você vai perder muitas oportunidades, ou até pode realizar alguma coisa, mas de uma forma sofrida, alimentando medo, alimentando dúvidas, questionamentos, julgamentos internos, culpa. E isso significa não cuidando bem de você, não alimentando dentro de você sentimentos de amor por você mesma. E quando eu falo, né, dessa confiança, eu não tô falando de não sentir medo ou de não sentir insegurança em algum momento. Eu tô falando de saber lidar com isso. Porque o medo é essencial para a nossa vida, ele nos protege, né? Ele nos deixa em alerta, ele nos prepara. Por exemplo, se você está andando numa rua deserta à noite, se você não tem medo, se você não tem preocupação, basta a gente olhar para uma criança, né? Que faz algumas coisas que colocam a vida em risco, porque ela não tem consciência que aquilo coloca em risco a vida dela.
Então ela atravessa uma rua, ela sobe numa mesa de vidro, ela quer correr na escada, sendo que ela não tá nem aprendendo, nem sabe andar direito, né? Ela não tem consciência mesmo. Então, muitas vezes, se você não tá em contato com o seu medo, você não tem uma clareza, né, do desconforto e da função que esse medo tem, se você critica muito o medo, se você se critica em momentos que você tem motivos para ter insegurança, né, se você se julga, isso não é uma atitude de amor com você mesma. E isso a gente aprende muitas vezes na infância. Porque lá na infância, algo aconteceu na nossa vida que nos deixou insegura. Na verdade, a insegurança da criança lá atrás vem por um medo de não ser amada pelos pais. E a criança, como tem um mundo girando em volta dela, ela é egocêntrica por natureza e na infância isso é natural, né? O que acontece ao redor dela, ela pensa que é por causa dela ou para ela, sempre assim. A criança não consegue ainda ver uma separação entre ela e o mundo. É tudo como se fosse uma coisa só. E o mundo da criança são os pais. Então, se os pais brigam, se os pais gritam dentro de casa, se os pais têm conflito e a criança presencia, de alguma forma, isso vai gerar na vida adulta uma sensação de inadequação, uma sensação de que ela tem que fazer algo para consertar alguma coisa, que ela tem que fazer algo para unir os pais. E aí vai para um lugar que dentro do método TIP, na constelação familiar e na Gestalt terapia, a gente fala de querer salvar os pais. A criança não tem responsabilidade sobre as brigas que acontecem, mas ela tenta de alguma forma, se você lembrar de alguma criança que você conheça, da sua família, ou que você conheça, ou que faça parte da sua própria história, às vezes você mesma, às vezes você como filha, você como esposa, né? Você em algum relacionamento, um sobrinho, você vai ver como as crianças ficam desesperadas quando elas presenciam o conflito dos pais. E como elas tentam, de alguma maneira, juntar os pais para que o conflito acabe. Isso reverbera na vida adulta essa sensação de ter uma responsabilidade de fazer algo que vai além das possibilidades daquela criança. E vem uma crítica, às vezes um sentimento de culpa, vem muitas vezes uma sensação de inadequação e de impotência, né? De insegurança, de um contato com a incapacidade, né? Uma sensação de ser incapaz, que reverbera na vida adulta. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a confiança não é algo que a gente nasce com ela. Pelo simples motivo da gente nascer completamente dependente. Se você deixa um bebê em cima de uma cama, ele morre. Sem cuidados, ele morre. Sem afeto, ele morre. E nós, então, não nascemos sabendo nos amar e não nascemos com a autoconfiança. É um caminho a ser percorrido, é uma conquista diária. E ninguém pode trilhar esse caminho por você. Não adianta alguém dizer para você, vai, eu confio em você, vai, você vai dar conta, você tem todo o potencial para isso. Isso pode te encher de energia, pode te dar um estímulo para seguir adiante, mas não é suficiente para você realizar com confiança. E quando você não acredita, quando você tem dúvida, quando você se critica, quando você se culpa, você se julga o tempo inteiro, a vida fica dura, muito, muito, muito dura. Né? Porque você reforça algo que te aconteceu lá atrás. Então, vou dar um exemplo para vocês, para trazer uma clareza. Eu tenho uma mentoranda que ela tem uma sensação de inadequação. Ela se critica, se julga, e ela chegou para mim com uma queixa muito grande, assim, ela falava que tinha um vazio interno, uma sensação de que ela fazia as coisas e nunca era o suficiente, e que nunca ela estava se sentindo satisfeita com alguma coisa, que sempre na visão dela faltava algo, muito crítica, muito dura com ela mesma.
sabe? Muito, muito dura mesmo, muito... o que ela fazia, ela não reconhecia, mesmo que as pessoas falassem, fulana, isso foi muito legal, né? Isso aqui, seu trabalho ficou top. E quando ela tinha o reconhecimento, porque ela teve muitos reconhecimentos na vida, isso dava uma saciada nela por um período muito curto. E logo depois, ela caía de novo no mesmo lugar, né? De não se achar suficiente e de estar sempre se achando inadequada. Então ela conta que ela ia para algumas reuniões onde ela tinha que falar, dirigir aquela reunião, e eu vou responder já as perguntas, tá, gente? E quando ela falava alguma coisa, ao mesmo tempo que ela falava, ela dizia pra ela, nossa, você não devia ter falado desse jeito, nossa, você não podia falar assim, você tinha que ter explicado isso melhor, então, você não foi muito legal com o dono do lugar e tal, e ela tinha muita crítica, muito julgamento interno. E chegou nessas condições pra mim, falando que estava muito cansada, porque isso dava pra ela uma exaustão, um excesso de cobrança, né? Uma falta de reconhecimento do próprio valor e uma insegurança contínua. E o que as pessoas falavam pra ela alimentava muito pouco, porque esse alimento não vem de fora, é algo que precisa vir de dentro pra fora e não de fora pra dentro. E aí eu lembro de mais um ensinamento do meu mestre, né, Cláudio, que ele dizia, a porta do céu só se abre de dentro para fora. E é bem isso. E o método TIP é algo que faz você olhar para dentro de você, para você entender o que foi que você passou, que reverbera na sua vida adulta. E na Jornada da Mulher Confiante, na primeira aula, eu conto a minha história. Um pouco de que eu passei na minha infância, que me tornou uma mulher extremamente insegura. Muito, gente, eu já fui tão insegura, eu já perdi tantas oportunidades, eu já deixei de fazer inúmeras coisas por medo, coisas muito legais, e depois eu me arrependia, e eu me culpava, e eu me julgava, e eu ficava pequenininha, né, me sentia pequena. E quando eu encontrei esse caminho lá, eu vou contar um pouco pra vocês, né, de como foi desenvolvido o método TIP, de como eu fiz para lidar com essa insegurança. Qual o caminho que eu mesma trilhei e que eu ensino para as minhas alunas, ensino para as minhas mentorandas também. Então você vai ter acesso a isso na primeira aula, e onde eu falo também sobre os 4 erros graves que alimentam a insegurança sem que você possa perceber. Talvez você esteja cometendo esses erros agora e você não saiba disso, né? Então lá eu conto tudo sobre isso e muito mais. Então, é importante a gente olhar para esse lugar da insegurança. Em primeiro lugar, admitir. Muitas pessoas falam, não sinto insegurança, não tenho medo. Porque existe um lugar que é uma defesa. É como a pessoa sentir medo, mas ela tem medo de ter medo, né? Então, como ela tem medo de ter medo, ela enfrenta o medo de uma maneira, às vezes, muito agressiva até com o outro, com ela mesma e com o outro, se torna uma pessoa, às vezes, arrogante, difícil de lidar, porque é uma casca, é como colocar uma armadura, sabe? Dentro tem tanta fragilidade, dentro tem um coração puro, dentro tem tanto amor, mas essa pessoa não sabe lidar com isso por medo de sentir as emoções. Então ela coloca uma armadura, uma casca dura e vai pra vida contando uma história pra ela e para os outros. Só que o que acontece com isso? Eu chamo isso, né, uma analogia que eu mesma criei para vocês entenderem. Eu sou chocolatra, eu adoro chocolate. E eu adoro trufa de uma marca que chama Lindt. E tem 2 trufas que eu gosto muito, uma trufa de coco e outra de chocolate ao leite. A trufa de coco, ela é de chocolate ao leite por fora, e dentro tem um recheio todo branco, né, de coco, não sei se com leite condensado, chocolate branco, eu não sei como faz, mas é deliciosa. Só que o que acontece? Por dentro, ela tem uma cor e uma consistência. Por fora, é uma outra cor e uma consistência um pouco diferente. Então, quando eu falo de trufa Lindt de coco, para usar na analogia dos sentimentos, o que eu tô falando? Sentir dentro uma coisa e mostrar por fora outra coisa.
Isso traz uma sensação de falsa sensação de que você não tem medo, porque você enfrenta o medo a qualquer custo, né? Mas dentro, quando a situação aperta, tem muita insegurança. E se você não admite os sentimentos, não existe mudança quando você não admite. Então, se você, por exemplo, tá perdido numa rua, não admite que tá perdido numa cidade nova, você fica rodando ali, ó, sem conseguir chegar no lugar que você deseja ir, né? Você fica lá procurando talvez um supermercado, uma farmácia, rodando, gasta lá 40 minutos, não acha e vai embora sem encontrar o que você precisa comprar. Agora, se você admite que você não sabe onde é, que você precisa de ajuda, né? Se você admite que você está perdido, por exemplo, você pergunta para alguém, fala, ali, assim, pronto, você chega, compra, gasta 5 minutos. Então, quando você briga com seus sentimentos, que é esse lugar da trufa Lindt de coco, dentro você sabe que tem. Você sabe, a sua cabeça te conta. Você se critica dentro, você se culpa, você se julga, né? Você se fere com isso. E repete uma coisa que talvez tenha acontecido lá na sua infância, porque talvez você tenha passado exatamente por isso lá atrás. Mas quando você se torna uma trufa Lindt de chocolate ao leite, como que ela é? Ela tem uma sintonia, ela tem uma consistência única, né? Por dentro, ela é também, tem um recheio, mas ele é sincronizado com o chocolate que vem de fora, né? O chocolate externo tem uma consistência mais firme e o de dentro uma consistência mais líquida, mas é tudo igual, tem harmonia. Então, o que significa isso na linguagem que eu quero trazer para vocês? Você sente algo e você não finge que não sente. Você não nega aquilo que você está sentindo dentro. Esse é o primeiro passo para você mudar. E como um paradoxo, eu lembro de vários ensinamentos do meu mestre, ele dizia assim, o primeiro passo para a mudança é admitir que você tem algo, que você tem uma dificuldade, ou que você não gosta de determinada coisa em você, né? E segundo passo é aceitar. Sem aceitação não existe mudança. Só que quando você aceita, olha que doido, muito maluco isso. Você não tem mais necessidade de mudar. E é exatamente onde você não tem mais necessidade de mudar que toda mudança acontece. Então, qual que é o jeito errado que as pessoas lidam com a insegurança? Se cobrando, se criticando, repetindo frases assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar. Eu tenho que dar conta, eu tenho que ser forte. Eu não posso ser frágil, eu não posso falar, eu não posso pedir, eu tenho que fazer sozinha. O que acontece quando você fala isso pra você? Você alimenta o desamor dentro de você. Isso não vai te tornar uma pessoa mais confiante. Isso não vai despertar em você aquela sensação de que você dá conta só porque a sua cabeça diz que você precisa mudar. Porque a cabeça fala e os sentimentos ficam divergentes. Tipo a trufa que eu falei agora, de coco. E você não consegue a motivação para mudar. Então alguém já me perguntou assim, como mudar isso? Eu vou primeiro te falar como fazer para não alimentar isso. Daqui a pouco eu te conto como mudar isso. Então, para não alimentar, você precisa admitir e é natural que o ser humano tenha insegurança e tenha medo. Como eu falei lá no início, o medo é importante para a nossa vida e medo e insegurança caminham juntinhos. É muito difícil sentir medo e não ter insegurança. É muito difícil ter insegurança e não ter um medo por trás que torna essa insegurança visível, né? Que faça com que ela apareça. E não é negócio eliminar o medo da nossa vida. Porque tem gente se identificando aqui, né? Porque você perde um grande potencial de proteção. E eu me lembro agora de um atendimento de uma outra mentoranda que ela tá saindo de um tratamento de câncer muito pesado. Muito. Ela teve que fazer um transplante de medula. E ela passou por muita dificuldade, né? Muita, mas mesmo, achando que ia morrer. Ela enfrentou, ela fala assim, eu fui na beira do abismo e voltei. E quando ela chegou, tem muito pouco tempo que ela chegou trazendo a dor e
querendo se conhecer. E esse tipo de situação, gente, traz uma mudança radical da vida. Ela se tornou uma outra pessoa e estava assustando ela demais. Porque ela era de um jeito, e depois ela se tornou mais calma, né? Ela se tornou mais dócil. E as pessoas que estavam acostumadas com o jeito dela anterior falavam para ela: nossa, você mudou radicalmente, nossa, você tá outra pessoa. Algumas coisas as pessoas achavam para melhor, outras ficavam estranhando, né? Ela estava mais vulnerável, mais sensível. E ela sempre foi uma mulher que se exigiu muito ser forte. Aprendeu isso com a mãe, né? Ela perdeu o pai jovem, muito jovem. E aprendeu com a mãe que ela tinha que ter força. Porque foi exatamente o que a mãe, quando a mãe, né, perdeu o pai, eles já estavam separados, inclusive, mas ela se sentiu sozinha, né? Porque uma coisa é você se separar do marido, outra coisa é você ficar sozinha sem ter uma cumplicidade com o pai da sua filha. Porque divide responsabilidades, conversa, toma decisões juntas. Se tem uma coisa que é muito difícil, é ser mãe, né? Quem é mãe aí sabe. Porque você nunca sabe qual é a melhor opção para o seu filho. Você intui, você imagina, com a sua experiência, com a sua história de vida, você acha que é um caminho, mas pode ser que você se engane, que o caminho para o seu filho seja outro. Pode ser que ele queira coisas diferentes. E precisa ter muita maturidade, muita confiança também para saber se perdoar nos equívocos. Então ela chegou com uma história muito, muito grande e tal, e muito incomodada, porque as pessoas falavam assim para ela: nossa, você foi uma guerreira, nossa, você foi muito forte, nossa, é tão bom te ver assim, fortalecida, e agora ela tá bem, né? O transplante deu certo, ela tá com acompanhamento, obviamente, mas tá muito feliz. E ela muito irritada. E ela chegou pra mim e disse assim: eu não aguento mais as pessoas olharem pra mim e dizerem que eu fui muito forte. Ninguém sabe o que eu passei. E ela estava com muita necessidade de contar o que ela passou, né? Então ela me enviou algumas fotos do corpo dela. Quando ela estava no processo da químio, né? Ela teve umas alterações muito fortes no corpo. E o corpo, gente, é a nossa primeira casa. Desde quando a gente é concebido, mesmo a concepção lá, momento da relação sexual dos seus pais, até o último suspiro de vida aqui na Terra, o seu corpo registra todas as histórias. Tem um livro que se chama O Corpo Tem Suas Razões, que ele fala que o corpo é o último que perdoa. Primeiro perdoa a nossa mente, depois perdoa o nosso coração. Então, quando alguém te fere e chega pra você e fala assim: olha, me perdoa, eu tava, sei lá, de TPM, eu tava estressada, eu tava qualquer coisa. Você entende na razão, você vê uma justificativa daquela pessoa te tratar daquela forma e a sua cabeça perdoa, fala: ah, tá, ok, tá perdoado. Mas o seu coração fica ressentido com aquela pessoa ainda. Você perde um pouco a confiança nela, você não se entrega mais tanto para a relação, você fica na defensiva, natural, né? E, às vezes, o corpo registra tudo o que acontece. Vamos supor, se você leva um susto, o corpo registra. Se você, sei lá, tá tensa, se acontecer alguma coisa no seu dia que tirou você do prumo, pum, os ombros vão lá na orelha. Dá uma dor lombar, dá uma dor de barriga, né? Diarreia, vômito. Então, isso são sintomas que o corpo tá tendo dificuldade de lidar com aquela emoção. E registra. Então, ela trouxe registros do corpo muito fortes. E bastante incomodada, falando assim: eu não aguento mais as pessoas olharem pra mim e falarem que eu sou forte. Por quê? Porque ela não tinha ainda aberto espaço para a fragilidade dela. Ela estava se exigindo ser forte ainda. Ela estava se exigindo voltar ao trabalho na mesma intensidade que ela estava antes. Ela estava se exigindo dar conta da relação de uma maneira que ela não estava se permitindo descanso, e o corpo ainda precisava de descanso. Teve um dia que ela veio para a sessão e eu falei para ela: deita na cama. E ela fez deitada, um trabalho que nós fizemos que foi muito bonito, um trabalho com o pai dela. E é muito interessante porque o pai teve câncer. E ela tem uma ligação com o pai. E a gente vai vendo tantas histórias, assim, momentos que se repetem, sabe? Uma maneira que tem de a gente honrar os nossos pais pela dor e não pelo amor. E nós fizemos um trabalho muito bonito de integração da vulnerabilidade. E quando ela fez isso, ela não sentiu mais raiva
das pessoas olharem para ela, enxergarem a força. Olha que interessante, né? E ela dando espaço para a fragilidade dela, ela pôde ter uma relação melhor com a mãe, porque a mãe foi uma mulher que exigiu dela muita força, porque a mãe teve que passar, a mãe passou por momentos muito duros, de muita dificuldade, precisou ser muito forte. E aí que é o paradoxo, a gente pensa que entrar em contato com a fragilidade é ser fraco, é não confiar, e não tem nada disso. A maneira errada de lidar com a insegurança é ir contra a maré, né? É, se você tem fragilidade, você querer de todo jeito encontrar a força e mostrar a sua força, mesmo sabendo que por dentro você está desolada, mesmo sabendo que por dentro você precisava muito de um ombro amigo, de alguém para segurar a sua mão e caminhar com você. O orgulho às vezes não deixa pedir. É muito desamor. As frases que você diz para você, que não aceitam, né? Então, aquela primeira mulher que eu contei lá, quando a gente trabalhou a criança, aquela que se sente inadequada, quando a gente trabalhou a criança interior dela, bom dia para as pessoas que estão chegando aqui, dando bom dia ainda. Nós estamos na metade da live, mas sejam bem-vindas e a live vai ficar gravada para depois vocês assistirem o início, tá bom? Aquela mulher lá, os pais brigavam muito, tinha uma relação muito dura antes de separarem, muitas brigas, e ela tinha o hábito de se esconder quando as brigas aconteciam. E a sensação dela era que ela não dava conta de fazer os pais ficarem bem. Olha que doida a criança, a cabecinha da criança é assim. Isso aconteceu com você de alguma forma, pode ser que não tenha sido assim, aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas. Na Jornada da Mulher Confiante, eu vou explicar melhor sobre isso, porque lá eu tenho mais tempo, né, para contar para vocês e para exemplificar e tudo. Então, ela se sentia inadequada lá na infância. E tinha algumas frases duras que o pai também dizia para ela, a relação com o pai dela tá sendo trabalhada ainda, que era, o pai dela chamava ela de gordinha, né? Ela era uma criança gordinha e ela se sentia feia e o pai reforçava essas, não chamava ela de feia, mas fazia brincadeira, meio bullying mesmo com ela na infância, né? Então a sensação de inadequação precisa ser vista, encarada, aceita, para que haja mudança. Senão, ela se torna a pessoa que se critica. Ela se torna agora os pais que falam para ela mesma repetidas vezes durante a vida adulta de que ela é inadequada. Ela não devia ter feito assim, ela devia ter feito assado, a vida dela devia estar de outro jeito, muitas cobranças, né? No espaço que há muita cobrança, perde-se a leveza da vida. Perde-se a beleza do desfrute. Na vida a gente precisa ter duas energias para equilibrar, né? Uma energia da razão, que traz pra gente uma consciência clara da situação, e uma energia também do desfrute, do deleite da vida, para que unindo essas duas coisas a gente possa viver uma vida bem vivida, com amor e com autoconfiança. Se você alimenta as críticas internas, se você se torna a sua pior inimiga, esse é um jeito errado de lidar com a sua insegurança. Se você se critica por tudo que você sente, por todos os medos, por todas as oportunidades perdidas, fica difícil você sair desse lugar. Porque agora é você que faz com você mesma aquilo que você passou na infância. Então, qual que é o jeito certo? Né? O jeito certo, em primeiro lugar, é admitir os sentimentos. E não rejeitar os sentimentos. Não criticar. Qualquer coisa que você sinta, não importa. E aqui quero deixar outra sugestão de um outro livro que chama Escutando Sentimentos. É um livro muito bonito, é um livro difícil de ler, não é fácil, porque ele vai falando, a gente vai sentindo coisas, vão reverberando dentro da gente, e a gente poder aprender que todos os sentimentos, qualquer um, a gente tem mania de dizer que sentimentos são bons e são ruins, né? A gente enxerga a dualidade da vida nesse nível, e tudo tem um lado bom e um lado ruim, sem exceção. Tudo. Então não tem algo que seja 100% bom e 100% ruim. Porque a dualidade está em tudo. Então, se está muito calor, é bom, por um lado, porque, sei lá, você pode dar uma roupa mais fresca, você tem vontade de sair de casa, você tem vontade de comer fora, de passear, né? Mas, por outro lado, é ruim, porque o calor incha, porque o calor
dá um cansaço maior. Então tudo na vida é assim. A mesma coisa acontece com frio. Tem gente que gosta da noite, tem gente que gosta do dia. As coisas são neutras. A maneira como a gente olha para ela é que dá peso para alguma coisa, para um lado ou para o outro. Então se você tá no momento de insegurança, criticando muito você e dizendo para você o tempo todo, eu tenho que, você alimenta a sua insegurança sem perceber e torna a sua vida bem pesada. Mas se você se abraça com amor, sem criticar e rejeitar seus sentimentos, mas entendendo qual é a necessidade de estar por trás daquele sentimento, qual é o medo que está ali, e você identificando o medo, você pode cuidar desse medo. Eu tenho medo de andar numa rua deserta. Ok, então quais são as outras possibilidades que você tem, se você tem medo de andar numa rua deserta? Pedir alguém para ir com você, ir em outro horário, mandar um motoboy, né? Qual é a possibilidade, os recursos que você tem? Você só encontra isso olhando para dentro de você. Porque não é ninguém que vai falar para você, faça isso ou faça aquilo. E se falar, porque tem muitas vezes quando a gente está insegura que a gente quer isso, né? Que alguém conte como que você deve agir. Eu fui assim, eu buscava uma pessoa, me fala como que eu tenho que fazer. Né? Às vezes era minha mãe, às vezes era, sei lá, alguém que estava comigo naquele momento, era meu pai, era um amigo, era meu ex-marido, era alguém que estava comigo que eu queria que direcionasse meu caminho. Só que, quando o outro direciona, duas coisas acontecem. O outro vai direcionar pela experiência dele, obviamente, que pode ser boa pra ele e ruim pra você. E você vai culpar essa pessoa por isso, porque se ela te der um direcionamento que pra você não foi bom, você vai criticar, você vai culpar, você achar um culpado que não é você. E você vai alimentar sua insegurança porque você não enfrenta seus desafios. Então, o jeito certo é acolher os sentimentos, olhar para sua infância, porque você descobrir a ponta do novelo, onde tudo começou. Esse é o melhor jeito de você cuidar de você, né? E a gente só consegue fazer isso através do autoconhecimento. Não tem jeito. E a quarta, né, atitude é a própria atitude de se colocar em ação, de agir. Enquanto você esperar que outra pessoa faça por você, você vai continuar pequenininha, porque você não enfrenta os seus desafios. E ontem eu falei na live, quando dei um exemplo, porque eu também sou fisioterapeuta, né? Que quando a gente vai trabalhar o equilíbrio de alguma pessoa, um adulto que tenha passado por uma cirurgia, uma pessoa que tenha machucado, tenha ficado acamada, um idoso, qualquer pessoa que tenha uma dificuldade com o equilíbrio, que tenha uma disfunção, uma labirintite, o que quer que seja, a labirintite não só é esse tratamento, tá, gente? Mas é um dos tratamentos, a fisioterapia também pode atuar. Mas a gente precisa colocar a pessoa em desequilíbrio para ela aprender a equilibrar. Então, você precisa ter situações difíceis na sua vida para que você evolua, para que você se trabalhe. Mas a maneira como você olha para essa situação torna a sua vida mais leve ou mais dura, né? Se você olha com amor, se você olha com responsabilidade, se você assume a atitude na sua vida, né? Se coloca onde você tem que se colocar, pode pedir ajuda. Pedir ajuda é super importante. Lembra quando eu dei o exemplo que tá perdido? Se você pergunta e pede ajuda, você chega em 5 minutos? Você fica querendo fazer sozinho em 40? Ou talvez nem chegue? É sobre isso. Só que a ajuda é diferente. É pra fazer com você e não para você. Quando faz pra você, você se enfraquece. E sua vida também não fica tão leve, não. Porque se der tudo certo, você desfruta. Mas se der tudo errado, complica suas relações, né? Você vai criticar o outro, vai criticar você mesmo, vai se culpar, vai se julgar. Um exemplo disso é a dificuldade de dizer não. Quando você não é honesta com você, você não é honesta com o outro. Quando você não assume responsabilidade na sua vida, você joga a responsabilidade na vida do outro, nas costas do outro. Isso deixa os relacionamentos pesados. Perde-se a fluidez, perde-se a leveza, a espontaneidade. Então, cada um precisa assumir a sua parte. Não tem como crescer e evoluir sem se colocar em ação, sem fazer o que precisa ser feito. Então, agora eu quero dar parabéns para vocês que estão aqui comigo agora, no ao vivo, porque tá num feriado aqui, buscando alimentar a autoconfiança, já é um passo muito importante. Então, se você ainda não se inscreveu na Jornada da Mulher Confiante, para aprofundar ainda mais,
para receber direcionamentos, ensinamentos, né, para vocês entenderem como eu mesma trilhei meu caminho, como eu ajudo tantas mulheres a trilharem esse caminho também. Se inscreva agora, é fácil, é gratuito e você pode assistir do conforto da sua casa, mas não perca tempo, porque as inscrições são por tempo limitado e as aulas também vão ficar disponíveis por tempo limitado. Então, se você quer despertar essa mulher confiante e decidida que tem em você, faça isso agora, não deixe para depois. Você precisa de um passo muito pequeno. Clicar no link ali na bio e fazer sua inscrição. Então agora, como mudar isso? Vládia, ficou claro para você como mudar os primeiros passos? Vamos recapitular. Primeiro é aceitar, abraçar, integrar e aceitar os sentimentos. Segundo passo, buscar ajuda, porque sozinha é muito difícil sair da insegurança, gente. É praticamente impossível, tá? Olhe para sua infância, para você entender qual foi o mecanismo de defesa que você criou para lidar com os sentimentos de insegurança e de falta de amor que todo mundo passa na infância, sem exceção, tá? Porque os nossos pais são imperfeitos e limitados, assim como nós somos humanos, cheios de erros, de equívocos, né? E não tem uma cartinha, um direcionamento, os pais precisam experimentar. E se os próprios pais não estiverem com as suas questões internas bem resolvidas, não enxergam seus filhos, não fazem por mal, não é de falta de amor. Eles fazem querendo acertar, mas metendo os pés pelas mãos e muitas vezes por amor. Então olhe para a sua infância, busque o caminho do autoconhecimento e se coloque em ação. 4 pontos principais para você sair do lugar da insegurança e despertar essa confiança interna. Se tratar com amor, auto-amor. E a autoconfiança é um aprendizado, é árduo, gente, sangue, suor e lágrima para conquistar. Não cai de bandeja. E não tem ninguém que possa falar, toma esse copo d'água aqui que tá cheio de autoconfiança. E você beber e ficar confiante. A confiança vai acontecer quando você se colocar no caminho, você se abraçar, você compreender os seus medos e as suas questões e você buscar ajuda para encontrar o caminho mais assertivo para você. É um caminho individual e a técnica, ela existe, né? Por exemplo, o método TIP faz isso, de levar você para dentro de você mesmo, onde estão as suas respostas. Então, você precisa disso, um caminho que leve você para dentro de você. Não um caminho que te dê uma resposta pronta, mas um caminho que te ensine a encontrar as respostas. As respostas quem dá, elas já estão dentro de você. Então, quem dá a resposta é você mesma com acompanhamento, tá? A Mari dando bem-vindas, meninas. Tem um pouco disso. O pessoal fala... Pra mim, você é bem legal, mas eu não consigo ver isso em mim. Pois é. Isso é quando a gente não reconhece o valor que a gente tem. O outro reconhece, mas a gente não. E o que acontece? Nada, né? Porque o outro vê seu valor, mas se você não enxergar seu valor, não adianta o outro ver. Você precisa enxergar. E muitas vezes, quando você não enxerga, existe uma vulnerabilidade tão grande porque você fica como um ioiô. Se alguém fala que você, que legal, você fez isso muito legal, você parabéns, você é uma pessoa muito bacana, pum, aquilo preenche momentaneamente. Mas se alguém fala assim, nossa, você não devia ter agido assim, nossa, você não devia ter feito isso, bom. Então você fica, olha como é vulnerável esse terreno, eu falo que é uma areia movediça. Se alguém te elogia, pum, aí se alguém fala de você que não concorda com você, você mina. Gente, eu já fui assim, é muito ruim. A gente fica muito instável emocionalmente, porque tudo que tá fora influencia diretamente. Sendo que quando você tá confiante, você sabe o seu valor, você pode errar, porque a gente vai continuar errando, tá? A gente é humano, não tem jeito. Mas você aprende a lidar com o seu erro. E você vai se sentir inseguro em alguns momentos, mas você sabe lidar com a insegurança. A insegurança não paralisa mais você. O medo não paralisa mais você. Você não perde oportunidades. Você tem medo. Só que você faz mesmo assim, porque você confia. Primeiro, você confia em você. Depois, você confia na vida, né? E depois você confia no outro. E se você acredita em Deus, você confia em Deus também, num cuidado, amor. Eu acredito, né? Então, eu acredito que nada que a gente passa na vida é por acaso. Eu sou espírita, então o espiritismo me ensina isso, né? Que tem coisas que são dessa vida, coisas que são de outras vidas. E como eu creio, pra mim isso faz sentido. Então, eu abraço as coisas com leveza. Mesmo que elas sejam difíceis,
Ser leve não significa, às vezes, que seja tudo fácil, mas significa que eu me trato com amor. Quando eu tô com dificuldade, eu posso dizer, eu tô com essa e essa dificuldade, eu tenho esse e esse medo. E só da gente admitir isso é maravilhoso, porque você vira uma trufalinha de chocolate ao leite. Tudo integrado, tudo em sintonia, você não gasta energia. Se lá fora na vida tá pesado, com acontecimentos, com desafios, com sensações, situações inesperadas, difíceis de lidar, se você se trata com desamor, desrespeito, se você não reconhece seu valor, como tá aqui, né, a Mari tá falando, fica muito pesado, gente. A cruz fica pesada demais. Mas se você pode admitir seus sentimentos, você pode se abrir para receber ajuda de uma maneira especial. Você pode trazer leveza para o seu caminho. E é sobre isso, gente. É sobre viver uma vida leve ou uma vida difícil. TIP é uma sigla? Sim. É uma sigla que significa Tesouro Interno de Potencialidades. Porque eu acredito de verdade que o meu papel na vida de vocês é ajudar a encontrar as respostas dentro. Isso eu sei fazer. Levar vocês para dentro de vocês mesmas, onde vocês vão encontrar as respostas, né? Então, TIP é isso. Porque não sou eu que dou a resposta pronta. Para cada pessoa a resposta é única, é uma coisa individual. Cada um tem uma história de vida, cada um passou por situações e cada um aprendeu a se defender de uma forma. Para a gente se defender de maneira melhor, a gente precisa desenvolver a consciência. Porque lá na infância, onde a gente aprendeu a desenvolver esse mecanismo de defesa, a gente não tinha consciência clara. A criança é muito imatura, ela faz como dá. Então, a diferença é que quando você não tem a consciência, você vai repetindo ciclos que não te fazem bem, porque lá atrás, quando você era criança, você aprendeu do jeito que dava, você fez o melhor que você pôde. E abraçar aquela criança que fez você chegar até aqui agora, onde você tá, do jeito que você tá, você só tá aí porque ela deu conta lá atrás, mesmo com imaturidade, mesmo com muito medo, mesmo com muita insegurança, mesmo sem conseguir ter a razão direcionando. Porque na criança o que é forte é o instinto, que é o corpo, e as emoções. Isso é forte na criança, muito. O instinto especialmente, onde está a força do nosso querer. Mas a razão não. A razão a criança vai aprendendo só depois. Então, o que muda é a consciência. Quando a gente toma consciência, se você toma consciência que você está errado no caminho, você volta. Né? Outro dia aconteceu isso comigo. Eu passo por um caminho muito frequentemente na estrada, porque eu moro na capital e eu nasci no interior. Então essa estrada pra mim é tipo quintal de casa, né? Mas teve um dia que eu entrei errado e eu peguei o sentido oposto. E eu não tava percebendo, eu tava distraída, tava pensando em algumas coisas, eu não tava vendo. De repente eu tô olhando, eu falei, gente, mas como calma, havia lagos agora, mas será que construiu isso tão pouco tempo? Eu fiquei uma semana só aqui, não é possível. Aí eu comecei a reparar, eu falei, opa, tô pegando um caminho errado, o caminho oposto do que eu quero. Peguei o primeiro retorno e voltei. Então, a consciência serve para isso, para você falar, opa, essa não é a melhor escolha para minha vida. Deixa eu fazer um caminho diferente. Tô indo pro caminho, eu tô querendo uma coisa sempre pro lado oposto. Então, sobre isso, tá? Tem um excesso de cobrança muito grande na minha fala. Excesso de cobrança é falta de amor próprio, mas você provavelmente tenha sido muito cobrada na sua infância. Ou você tenha sido muito elogiada. Então, quando você é muito elogiada por algo de bom que você faz na infância, a criança fica ali querendo agradar mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais, sabe? Fazer mais. Então, se cobra porque entende que o amor chega pra ela quando ela faz tudo bem feito. Então, tem pessoas que não conseguem descansar nunca, elas estão sempre fazendo. Porque é como se fazendo as coisas, elas recebessem o valor, sabe? O amor se apresenta de várias maneiras, são várias facetas o amor, né? Então, quando a gente recebe elogios, a gente se sente amada. Quando a gente é desejada, a gente se sente amada. Quando a gente tem apoio, a gente se sente amada. Então, são várias facetas. E quando você faz e recebe reconhecimento pelo aquilo que você faz, você também, de uma certa forma, entende que isso é amor. Isso é aprendido lá na infância, gente. A gente precisa olhar. Numa live eu não consigo passar isso tudo pra vocês. É muito pouco tempo. Mas vai lá na Jornada da Mulher Confiante, se inscreve, porque você vai aprender muita coisa lá dentro, que vai trazer uma consciência e vai te ajudar a fazer melhores escolhas. Me identifico muito, perfeito. Deixa eu ver mais se vocês têm alguma dúvida. Tem horas que eu me cobro muito. Pois é.
Uma certa cobrança saudável, tá? Pra gente não ficar também paralisado, a gente não ir pra um lugar de, ai, tô cansado, não vou fazer nada, ai, tá feriado, não vou fazer live, ai, não sei o que, não vou fazer isso, ai, não, hoje não dá. Então, uma certa cobrança, não sei nem se a palavra certa seria cobrança, né? Mas pode ser um certo estímulo, uma cobrança pequenininha te gera estímulo pra você fazer algo, trazendo na consciência uma coisa que a criança faz o que quer fazer, tá? A criança quer comer brigadeiro na hora do almoço, se ela não quiser comer arroz com feijão, você faz isso aqui pra ela comer. Agora, o adulto sabe que comer brigadeiro na hora do almoço vai trazer consequências, então ele faz as coisas melhores. Então, é um pouco sobre isso, tá? A cobrança, ela vem de um lugar que se torna um estímulo pra você, se cobrar, cumprir compromissos assumidos, por exemplo, te leva pra longe, mas se você tá em excesso, todos os excessos, eles são desequilíbrio e eles não nos fazem bem. Se tá em excesso, aí é uma falta de amor próprio. E é uma forma dura de ver a vida e de se tratar, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar a autoconfiança, para que a gente encontre leveza no caminho. Qual o quê? Eu não entendi, Vládia. Qual o quê? O que é a pergunta? Eu falei tanta coisa. Ah, qual é o nome do livro? Eu falei 2, né? O Corpo Tem Suas Razões é um, que é muito bonito esse livro. Ele é um livro que não é um livro de romance, tá, gente? Então não é um livro assim, ai, que delícia ler esse livro, não. Mas é extremamente interessante, ele deixa você bem... Mexe com a sua história e deixa você... Expande muito a consciência. Todos esses livros que eu tô falando são para expansão de consciência. Então, O Corpo Tem Suas Razões, tem um que é muito legal, que é esse. O Corpo Fala, tá? Que fala dessas coisas do perdão que eu falei aqui. E o outro que é muito bom, o livro Espírita, tá? Ele é uma psicografia da Irmã Stufo, que é uma maneira lindíssima de ver a vida, que chama Escutando os Sentimentos, mostrando a importância de todos os sentimentos. Não tem sentimento bom ou ruim, tem sentimentos, todos são importantes. Então vale muito a pena esse livro, tá? Que bom, ficou claro. Eu que agradeço, gente. Bom, eu fui muito cobrada. Pois é. E quando você se cobra, agora não são mais seus pais que cobram você. Você entra no lugar dos pais e continua exigindo muito de você. Precisa abraçar essa criança que você foi, que fez de tudo que ela podia para receber amor, né? Ela se cobrou, ela foi cobrada, ela entendeu que para ser amada ela precisava cumprir com as exigências externas. Então, abraçar, entrar em contato com o seu sentimento, com o amor que tem dentro de você, vai te ajudar a ter uma vida mais leve. E o caminho disso tudo, gente, é a autoconfiança, a gente trabalhar o nosso interior, é o autoconhecimento. Não tem um caminho melhor do que esse, tá? Então, vai lá. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve na jornada, para que vocês recebam mais dessa forma de trazer leveza para a vida, de amar você mesma e de despertar a mulher que você pode se tornar, aquela que você deseja ser, tá? Parar de se cobrar, começar a se abraçar, a desenvolver o amor que você precisa, ok? Bom, ficamos por aqui. Obrigada pela presença de vocês. Amanhã tem live de novo, 12:30, no horário de Brasília. E desejo um ótimo feriado para vocês. Que vocês se tratem com amor e que vocês peguem as sementinhas da autoconfiança que foram plantadas aqui e que reguem no coração. Eu desejo de verdade te ver uma mulher confiante, uma mulher decidida, que sabe desfrutar da vida, que também sabe assumir responsabilidades. Isso vai levar você onde você deseja estar. Um beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.